Então vamos ver aqui a sentença, como é que foi. Para vocês entenderem o porquê que aconteceu essa sentença, você tem que entender essa conversa aqui, tá? A juíza poderia desclassificar para lesão? Poderia. Isso poderia ser um pedido meu? Poderia, sem problema nenhum. Eu poderia pedir para desclassificar para lesão. Mas nesse caso, lesão seguida de morte. Mas nesse caso, tá evidente que foi legítima defesa. Então eu quero absolver ele aqui sumariamente. A materialidade está amparada no laudo de exame necroscópico e esquema de lesões existente no corpo da vítima. Os indícios suficientes de autoria também estão presentes, uma vez que o próprio acusado relatou perante a autoridade policial e em juízo que desferiu o golpe de faca contra a vítima. A testemunha M, ouvida em juízo, confirmou que presenciou o momento em que o acusado desferiu o golpe de faca que ceifou a vítima da vítima. Olha como que, como você quiser contar a história, ela vai aparecer. Aqui ela está falando o seguinte, ó, a materialidade está comprovada porque o cara realmente morreu. A autoria está comprovada porque o réu confessou e a vítima M viu que foi ele. Olha só, falando assim, não tem legítima. Com relação à alegada legítima, tens que não ficou suficientemente comprovado a ponto de justificar a prolação de uma sentença de absolvição sumária. Dessarte, diante da dúvida instaurada quanto à ocorrência ou não da legítima defesa, os fatos devem ser submetidos à apreciação dos jurados em sessão de julgamento pelo Tribunal de Justiça, que é o órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, o que ela disse? Não tem prova segura, eu tenho só indícios, mas não tenho prova segura da absolvição pela legítima. Por isso, eu quero deixar essa decisão para os jurados. Isso posto, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, o acusado é pronunciado com incurso nas sanções do artigo 121 caput do Código Penal. Diante do visto, nos autos, tens que o acusado recomenda a segregação cautelar. Tens que o caso recomenda a segregação cautelar do acusado, ele estava preso até então, olha só. Haja vista que o crime foi cometido em plena via pública, a maioria dos crimes são cometidos, contra uma vítima desarmada, é o que é o óbvio também, que estava agredindo ele, sendo que os fatos se deram em razão de uma discussão em um bar. Ok? Foi a vítima discutindo com o réu. Toma-se a isso o fato de que o acusado, após deferir o golpe de faca que ceifou a vítima da vítima, evadiu-se do local, bem como já foi levado a julgamento, olha aqui o direito penal do autor, e condenado perante o tribunal do júri, então ele já foi condenado por outro caso. Nesta comarca, sendo que nos referidos autos foi concedido o direito de apelar em liberdade. Olha só, que loucura isso aqui. Ao mais, o acusado possui diversos registros policiais e extensa ficha criminal pela prática dos crimes de homicídio, tentado, porte de arma, lesão dolosa, violência doméstica e ameaça. Portanto, o caso autoriza a manutenção da prisão cautelar para assegurar a ordem pública. Do jeito que a juíza coloca isso daqui, a foto pintada pelo réu, o quadro pintado pelo réu o quadro pintado pela juíza é muito ruim do réu, né? Portanto, o caso autoriza a manutenção da prisão cautelar para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Preclusa a decisão de pronúncia. Junta-se os antecedentes criminais do acusado e da vítima, atualizados com posterior vistas das partes, pelo prazo de 5 dias para alegações finais. Então aqui a alegação final foi escrita, fase do 422 do Código de Processo Penal. Bom, preclusa a decisão de pronúncia. O que ele quis dizer aqui? As partes fizeram a alegação final. Desculpa, tá tudo errado que eu falei para vocês aqui. Aqui a gente está na sentença. Esquece que eu falei agora, vamos lá. Preclusa a decisão de pronúncia, ou seja, se ninguém recorrer, junte-se os antecedentes e mande com vista para o Ministério Público de Defesa para a fase do 422. O que é a fase 422? Você arrolar as provas que você quer apresentar em plenário, tá? Você falar quais são as provas. É isso daqui. Então, beleza. Então tá. O que eu quero mostrar para vocês dessa sentença? Até seria legal ter feito isso. Se eu trouxer o fato narrado dessa forma, você fala, nossa, que cara estranho, né? Já tem vários processos, processo de violência doméstica, de ameaça. Tudo isso daqui, todos esses processos que ele tem, são referentes, deixa eu achar aqui, ó. Esses processos são todos referentes à mesma coisa. Porque era um crime de violência doméstica que ele tinha, que ele tentou contra a vida de um cara porque estava saindo com a esposa dele. Então tudo isso daqui está relacionado a praticamente o mesmo fato, tá? A mesma circunstância, que não tem nada a ver com a circunstância do nosso processo. Cuidado! Olha só, quando você faz tese, por exemplo, eu fiz uma tese de legítima defesa, era o que eu estava falando antes. E o que acontece aqui? A juíza tem que se manifestar sobre a minha tese de legítima. E ela pode falar ali, olha, não tem provas de que houve a legítima, ou não está seguro. Quando o jurado lê isso na sentença de pronúncia, o jurado vai ter acesso à sentença de pronúncia, o que acontece? Fica mais difícil a tua tese em plenário. Se você não fala nada, ela não tem que rebater a decisão da legítima defesa. Então, olha só, vamos lá, a gente já está aqui embaixo. Deixa eu tentar descer aqui tudo. Isso, vamos descer tudo. É isso, beleza. Descemos tudo aqui. Para quê?
Olha só, a legítima, se você não faz a tese de legítimo, o juiz não tem que falar sobre ela. Então, onde você vai falar sobre a legítima defesa? Só em plenário. Cuidado, tá? Cuidado. Por que cuidado, Rodrigo? Porque isso aqui é uma estratégia, você tem que pensar muito bem como você vai fazer. Se tiver evidente, muito clara, legítima, ou se seu juiz costuma absolver por legítima defesa, como eu vou saber isso? Olhando as outras decisões dele. Você faz o pedido de absolvição já na primeira fase. Se não, você guarda. Por quê? Olha a linguagem que ela usa. Por exemplo, extensa ficha criminal. Isso daqui é excesso de linguagem. O tribunal muda? Só por esse detalhe acho difícil. Acho difícil ele mudar por esse detalhe, mas olha só como prejudica. O que essa juíza, por exemplo, fazia? Essa juíza, ela dava 15 minutos. Até contei para vocês que é uma juíza, não um juiz, mas tudo bem. Ela dava 15 minutos para o jurado ler a decisão de pronúncia. Olha que loucura. Então, o jurado tinha 15 minutos para ler a decisão dela, onde ela falava o que ela quisesse sobre o fato, como você viu aqui. Então, pô, difícil, né? Porque você já chega em desvantagem no júri. Ainda mais com o jurado lendo a decisão de pronúncia e ele tendo tempo concedido pelo juiz para fazer isso, e não tem como, eu já tentei mudar isso, não tem como na época que eu trabalhava lá, já tentei mudar isso e não tem como, tá? Bom, vamos lá. Então, beleza, Rodrigo, já entendi. A juíza, então, pronunciou o cara, mandou ele para júri. O que você fez? Eu, nessa época, esse processo não era meu. Eu estava fazendo audiência só, mas esse processo não era meu, não era final meu. Como assim? Na defensoria, a gente trabalha por finais de processo. Então, por exemplo, final par é meu, final ímpar é do colega. Esse processo era do colega, mas a audiência não é dividida assim. Então, eu estava na audiência deste processo aqui e pedi para ele para que fizesse o RESE, o recurso em sentido estrito. Por quê? Porque esse caso me revoltou. Inclusive, eu pedi para ele para que quando fosse o júri, que eu fizesse o júri. Porque eu queria mostrar que esse cara estava em legítima defesa. Era muito evidente para mim isso. Então vamos lá. Eu fiz um RESE. Qual foram os pedidos? Da absolvição, obviamente. A sentença, com fundamento no princípio do indúbio pro societá, pronunciou o recorrente e determinou sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri. Ocorre que a Constituição da República consagrou o Estado Democrático de Direito e os princípios da presunção de inocência e motivação das decisões judiciais, o que impôs uma releitura do princípio indúbio pro societá, que próprio da época do Estado de Polícia, em que a tutela da segurança pública estava acima dos direitos e garantias individuais. Aqui é legal a gente falar desse ponto. Eu nem lembro mais o ponto que eu tô, mas vamos lá. Indúbio pro societá. É disso aqui que eu quero falar com você. Vou aumentar um pouco aqui, senão vai ficar difícil de vocês lerem aí. 35. Aí, beleza. Do indúbio pro societá. Por que, Rodrigo, você quer falar do indúbio pro societá? Lembra que eu falei que ela pronunciou o réu porque estava em dúvida se existia ou não naquele ponto a legítima defesa? E nessa dúvida dela, ela teria que mandar para o jurado decidir? Então, o indúbio pro societá vai falar o seguinte: a dúvida ela é em benefício da sociedade. Ela inverte o princípio pro réu. Então, o que eu estou mostrando para o desembargador? Primeiro ponto, o desembargador não pode aplicar o indúbio pro societá nesse caso. Está muito claro que foi legítima defesa. Com efeito, no caso sob comento, logo de início constata-se que a absolvição sumária do recorrente é medida que se impõe, haja vista estar cabalmente demonstrado que o réu agiu acobertado pela excludente de legítima defesa. Aqui eu vou falar todos os fatos que eu já li com vocês, não vou fazer isso para essa aula não ficar cansativa. A gente vai prosseguir aqui então. Restou claro que, contrariando a fundamentação da magistrada sentenciante, o apelante repeliu-se injusta e atual agressão à sua pessoa, utilizando moderadamente dos meios necessários para repelir a agressão. Ficou agressão e agressão. Eu poderia mudar aqui, tá? Em vez de colocar agressão, aqui eu poderia colocar uma outra palavra, um sinônimo. Então ele repeliu a atual agressão, usando moderadamente os necessários para repelir a contenda. Pode ser assim, tanto faz. Visto que a vítima era mais alta e mais forte, e bem mais jovem que o réu, tendo este lançado mão do único instrumento de que dispunha, qual seja a faca, e assim desferiu-lhe um único golpe. O que eu estou fazendo aqui no RESE? Mostrando o que foi decidido e como deveria ser, vírgula, com base nas provas do processo. Tá? Basicamente isso que eu estou fazendo aqui, mostrando o que foi decidido, como deveria ser, e isso com base no processo. Repita-se que é dos autos que a vítima, além de ser jovem, era mais alta, mais forte que o recorrente e não constava que fosse deficiente. Logo, certamente está em vantagem física em relação ao réu.
Tal afirmação foi comprovada não somente pelo depoimento das testemunhas, mas também pelo interrogatório do próprio apelante e ainda pelo laudo acostado aos autos, que aponta que, aí aqui é a mesma coisa, né, que ele tinha 82 e 11 centímetros. De novo, galera, vocês vão cansar de ouvir falar isso aqui. Falou de prova material que tem comprovação física, o que você vai fazer? Juntar, aqui ó, colocar o print. Colocar o print da prova, tá? Só do pontinho que você precisa. Para que isso? Para o juiz ou desembargador não ter trabalho de olhar. É exatamente isso. Desse modo, analisando o acervo probatório trazido aos autos, bem como pelos argumentos expendidos, é forçoso reconhecer que a existência da excludente de ilicitude e legítima defesa, a fim de absolver sumariamente o apelante, porquanto seria de manifesta injustiça submeter uma pessoa que praticou um ato lícito a julgamento pelo tribunal do júri. E aqui eu vou falar mais ou menos a mesma coisa ali do finalzinho da outra, tá? Não vou ler porque é igualzinho o final da outra peça. Pré-questionamento, já fiz uma aula para vocês já sabem como é que funciona o pré-questionamento. Quem é novo, pré-questionamento é super simples. Você vai fazer o quê? Apontar os artigos que foram violados. E explicar o porquê. Por exemplo, nesse caso, qual o artigo que foi? O artigo da legítima defesa. O artigo da pronúncia. O artigo da absolvição. Simples assim, tá? A gente já fez uma aula sobre isso aqui, para quem está na comunidade já tem lá dentro. Do pedido, qual foi o pedido final? Ante ao exposto, requer-se a Defensoria Pública seja o presente recurso conhecido e no mérito provido. Por quê? Primeiro ela tem que conhecer do recurso, tempestividade e tudo mais. E depois tem que ser provido no mérito. Para o fim de absolver sumariamente o recorrente com fulcro no artigo 415.4 do Código de Processo Penal. Esse foi meu pedido. Vamos ver, a gente já está caminhando para o final aqui, porque a gente vai ver agora o acórdão do tribunal, como é que foi. Narrados tais fatos, ó, você entenda que aqui vem aqueles fatos iniciais, tá? Todo aquele fato que eu li foi a decisão do desembargador. Eu fui lá, busquei os fatos finais, trouxe para vocês, e eu achei que foi os fatos mais imparciais que estavam narrados. O meu sempre vai ser parcial porque eu sou defesa, e aí eu peguei os fatos imparciais para poder narrar aqui. Narrados tais fatos, não se observa outra alternativa senão a reforma da decisão de pronúncia, posto que a versão exposta pelo recorrente está em consonância com a apresentada pelas testemunhas presenciais. Ou seja, tem-se nos autos que a vítima, sem motivo aparente, importunou e agrediu o recorrente, e este, utilizando dos meios que naquele momento dispunha, repeliu a injusta agressão. Isso é o desembargador falando, tá? O desembargador relator. Aqui eu não pus para vocês se é o relator, que nem eu sempre faço, vocês vão ver por quê. Consigne-se que a vítima apresentava a compleição física mais avantajada que o recorrente, posto que, conforme narrado no laudo, as folhas 53 e 57, a vítima era adulto, sexo masculino, de cor parda, apresentando idade relatada na requisição de exame de 34 anos, com biotipo normolíneo, medindo 1,82 cm de comprimento, compleição mediana, sendo que o recorrente é portador de necessidades especiais e com 57 anos. Olha um fato que eu esqueci de mostrar na minha peça e que foi bacana o desembargador trazer. Eu falei da idade da vítima, mas não falei da idade do réu. O réu tem 57 anos contra uma pessoa de 34, que é mais alta, mais forte e não é portadora de necessidades especiais. Então aqui você já consegue ver o que foi importante para o desembargador decidir, tá? O que é importante para o desembargador decidir? A diferença entre os dois, foi o que eu estou pregando com vocês desde lá do começo. Não passa desapercebido que há a versão dos policiais militares que atenderam a ocorrência. Olha só, objeção. Olha aqui a objeção aparecendo, tá? Não passa desapercebido a versão de que os policiais militares que atenderam a ocorrência, de que o recorrente, após uma discussão, teria ido à sua residência, pegado uma faca, retornado ao local dos fatos e desferido um golpe contra a vítima. Ocorre que resta incabível sustentar a necessidade de julgamento pelo tribunal do júri, alegando tratar-se de duas versões do fato, que é o indúbio pro societá que eu estava falando para vocês aqui, ó, essa parte que ele está falando. Posto que a narrativa dos policiais, que não estavam no momento dos fatos, não tem sustentação em nenhuma outra prova colhida no feito. Olha que importante você não jogar a objeção para baixo do pano. Vai que o desembargador olha aquele depoimento do policial e fala, opa, tem duas versões aqui. Ademais, o croquis esquemático do local do crime, apresentado no laudo de folha 65 e 70, confirma a versão exposta pelas testemunhas presenciais pelo recorrente, de que a vítima agrediu e foi alvejada próxima à residência do recorrente. Registra-se que o juízo de admissibilidade para pronúncia e consequente envio do feito ao conselho de sentença, ou seja, para o tribunal do júri aqui, exige que a dualidade de versões probatórias tenha um substrato em elementos constantes dos autos, a fim de que o júri possa optar por uma delas. Contudo,
comprovada pelas palavras da testemunha presencial e laudos periciais colhidos a insubsistência da versão oposta à excludente de licitude, não se pode, com base no indúbio pro societá, submeter o agente ao tribunal popular, mas sim à solução processual adequada, que é a absolvição sumária. Assim, comprovada a excludente da ilicitude da legítima defesa, impositiva é a absolvição sumária do recorrente, nos termos do artigo 415-4 do CPP. Ante o exposto, contra o parecer, dou provimento ao recurso defensivo, a fim de absolver o recorrente. O que é esse contra o parecer? De quem que é esse parecer? Esse parecer aqui é o parecer do procurador, que é o promotor de justiça em segundo grau. Espeça-se alvará de soltura se por outro não estiver preso. E aí, por isso que eu não coloquei a versão de cada um, porque isso aqui foi unanimidade. Todo mundo, não teve voto divergente, foi todo mundo pela unanimidade aqui que foi provido o recurso. Olha que bacana, então. Isso é muito. Se aqui, ó, aqui em cima eu falei para vocês que a absolvição sumária é incomum, imagina uma decisão do tribunal para absolver sumariamente. É ultra incomum isso aqui de acontecer. Mas eu tinha tanta certeza dessa absolvição, estava tão claro o exemplo de legítima defesa, que eu optei seguir esse caminho. Poderia ter trazido prejuízo para o réu seguir esse caminho? Poderia. Como assim, Rodrigo? Se o desembargador não entende pela legítima defesa e manda o processo para o tribunal, e aqui uma outra dica, cuidado quando você vai fazer o reze, tá? Se aqui em cima eu falei para vocês, eu só não lembro de deixa eu ver se eu acho fácil. Eu falei para vocês que você tem que tomar cuidado na hora de fazer o pedido, porque... deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, não vou achar, mas vamos aqui embaixo para ficar mais rápido. Cuidado na hora de fazer o seu reze, tá? Porque se você faz um reze sempre só para ganhar tempo, de novo, quem tem que se manifestar é o tribunal. E o tribunal vai falar, olha, tem prova sim de que foi ele que cometeu o crime. E aí você perde uma tese. Então cuidado, porque o tribunal vai se manifestar. E se ele vai se manifestar, o que acontece? Aqui, você vai ter uma pessoa, um desembargador, falando se aquilo foi... Minimamente ele precisa falar do processo. Então cuidado. Essa minha tese foi arriscada? Foi, mas deu certo. Consegui a absolvição dele. Se eu fosse para o tribunal do júri, qual o prejuízo que eu teria? Eu teria uma juíza falando que tem dúvida se isso é legítimo e teria um tribunal falando que tem dúvida se isso é legítimo, tá? Beleza? Deu para pegar aqui algumas dicas? Deu para vendo aí? Coloca aí no comentário.